Olá, 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 meus queridos estudantes de educação de jovens e adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, professor de matemática, e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? A gente continua a nossa conversa sobre funções quadráticas, né? Na aula passada a gente falou sobre o gráfico, na anterior sobre as raízes, e na primeira aula a gente falou sobre a cara da função. Percebam que a gente está construindo um caminho aqui. E eu prometi para vocês que hoje a gente vai falar sobre um outro elemento que faz parte da construção do gráfico da função quadrática, um elemento importantíssimo. Hoje a gente vai falar sobre o vértice da função. Quando a gente está falando do vértice de uma parábola, o vértice de uma parábola é o ponto desta função em que a função assume o valor máximo ou mínimo, dependendo da direção da sua concavidade. A reta paralela ao eixo x, y e que passa pelo vértice da parábola é chamada de eixo simetria da parábola, pois os pontos da parábola são simétricos em relação a essa reta. Ou seja, a distância de um ponto da parábola até o eixo de simetria é a mesma do seu ponto simétrico em relação a essa reta, até o eixo de simetria. Para melhor o entendimento, vejamos o gráfico a seguir, que mostra uma parábola e seu vértice e o eixo de simetria. Se a gente prestar atenção, quando a gente está falando do gráfico da função quadrática, a gente tem alguns pontos interessantes, que é o que a gente chama de pontos de interesse. Esses pontos de interesse são pontos essenciais para a gente construir o gráfico. A gente pode sim construir o gráfico dando valores para x e obtendo valores para y. Mas chega um momento em que a gente quer ser prático. E para sermos práticos, a gente vai buscar os pontos de interesse. E quem são esses pontos de interesse? O primeiro ponto de interesse é o ponto em que a gente tem as raízes da função, que são os pontos de interseção, os pontos de interseção do nosso gráfico com o eixo x. Caso não haja esse ponto de interseção, outro ponto de interesse importante e que vale a pena a gente questionar é o ponto de interseção do nosso gráfico com o eixo y. Essencial? Nem sempre, porque há situações em que não há essa interseção aqui, tá? Mas é um bom ponto da gente validar. Mas o nosso foco hoje é o ponto principal, que é o ponto de máximo ou ponto de mínimo, que é o vértice da parábola, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto de vértice aqui. Esse ponto é ponto fundamental na parábola. Por quê? Ele fala quando essa função, esse gráfico, atingiu o seu ponto máximo ou o seu ponto mínimo. E tudo isso depende da concavidade. Por quê? Se olharmos com a concavidade para cima, a gente vai ter um ponto de mínimo, porque é o lugar onde a função atingiu o seu menor valor. Se a gente prestar atenção no comportamento dessa função, ela vem descendo, 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 descendo. Ela atinge o seu ponto mínimo e começa a subir novamente. Não é isso? E se a gente olhar para um gráfico com a concavidade, deixa eu fazer um plano cartesiano aqui, com a concavidade para baixo, a gente vai ter um ponto em que a função vem crescendo, 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 atinge o seu ponto máximo e depois começa a cair. Esse ponto de máximo e ponto de mínimo é um ponto importantíssimo para a gente entender o gráfico, porque é onde exatamente a função faz a mudança. Na construção do gráfico, se a gente está fazendo a parábola, é até onde ela vai antes de mudar de direção, tá certo? E como a gente obtém esse ponto? Utilizando essa informação aqui. O vértice da parábola, as coordenadas do vértice vão ser menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Se estamos falando de um ponto, de uma coordenada no plano cartesiano, estou falando do x do vértice e do y do vértice. O x do vértice vai ser quem? Menos b sobre 2a.
E o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. E são os mesmos a, b e c, delta, que a gente encontra no processo de obtenção das raízes, que a gente encontra ao identificar a função polinomial de segundo grau. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Olha só. Para construir o gráfico de uma função quadrática, sem montar a tabela dos pares ordenados x e y, basta levar em considerações as 4 informações a seguir. São elas: os zeros, que definem os pontos em que a parábola intercepta o eixo x, o vértice, que indica o ponto de mínimo, se A for maior que zero, ou máximo, se A for menor que zero, o ponto 0C, que é o ponto em que a parábola corta o eixo y, e o valor do coeficiente A, que diz a concavidade da parábola, se ela vai ser côncava para cima ou para baixo. Vamos ver isso na prática? Olha só, vamos construir o gráfico da função x² menos 4x mais 3. Primeira coisa que a gente tem que determinar é quem é A, quem é B e quem é C. Olhando para a nossa função, quem nessa função que a gente tem aí? Quem é A para a gente? A é 1. B vai ser quem? B vai ser o termo que acompanha o x, né? Então, menos 4. E C, 3. A gente quer encontrar as raízes da função. Antes disso, a gente já pode dizer, o nosso A é maior que zero, não é? Então, a concavidade dessa parábola é para cima. Então, eu sei que essa função vai ter ponto de máximo ou de mínimo? De mínimo, tá? Concavidade para cima, ponto de mínimo. Concavidade para baixo, ponto de máximo. A gente inverte, tá bom? Beleza, sei que a concavidade é para cima e agora eu vou buscar aqui quem são as raízes dessa função. Por quê? Porque eu quero encontrar o ponto exato em que essa função vai interceptar o eixo x. Então, vamos lá. Eu tenho, então, que x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tenho, então, que x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de quem? B ao quadrado menos 4ac, que é o delta para a gente, sobre 2a. Vamos fazer aqui, então, substituindo os valores. X vai ser igual a menos 4 mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é, vezes o c, que é 3. Marca texto. Tudo isso dividido por 2a, que é 2 vezes 1. X vai ser igual a menos 4 vai ser 4 positivo, já fazendo o jogo de sinal. Mais ou menos a raiz, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 3, menos 12, dividido por 2. X vai ser igual a 4, mais ou menos a raiz de 4, dividido por 2. X, então, vai ser igual a 4, mais ou menos 2, dividido por 2. Aqui, então, temos x1 igual a 4 mais 2 sobre 2 e x2 sendo igual a 4 menos 2 sobre 2. Nosso x1 vai ser 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Temos, então, as raízes da nossa função, ou seja, os pontos de interseção da nosso gráfico com a parábola. 2 pontos distintos, o nosso delta foi maior que zero, era que ele deu 4, né? Por isso, 2 pontos distintos. Agora, o que a gente busca? A gente busca o vértice. Quem é o vértice? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Olhando para os valores que a gente tem na nossa função, quem é o b? O b é menos 4, então é menos 4
sobre 2 vezes o 1 sobre 2. E o menos delta é menos 4 sobre 4. Então, o vértice da nossa parábola vai ser quem? Vai ser o ponto menos 4, 4 sobre 2, e menos 4 sobre 1, que é menos 1. Então, o vértice da nossa parábola é 2 e menos 1. E a gente tem aqui, desenhadinho, o nosso vértice da parábola, os nossos pontos de interseção com o eixo x e o ponto de interseção com o eixo y, né? Que é quando o nosso x igual a 0. Eu não fiz essa análise, mas a gente pode fazer rapidinho. Por quê? Porque quando o nosso x é igual a 0, x² vai para 0, 4x vai para 0, sobra apenas o 3. Então, a gente tem o ponto de interseção com o eixo y, os dois pontos de interseção com o eixo x e aqui a nossa parábola bem desenhadinha para a gente. Beleza? Pontos de interesse, então, interseção do eixo x, vértice, interseção com o eixo y. Nossa concavidade é para cima porque o A é maior que 0. Temos as duas interseções porque o nosso delta foi maior que 0. E nosso ponto de vértice aqui é um ponto de mínimo. Tudo isso elementos interessantes da função quadrática. Ficou claro para vocês? A gente se vê na próxima aula com mais um pouquinho de função quadrática. Até lá. Tchau, tchau.